Você conhece o canal Sônia Divine? Acho que não. Você conhece a tartaruga? O meu canal tem e a minha mentoria tem como símbolo a tartaruga, que apesar da sua lentidão, apesar da sua vagareza, ela persiste naquela fávula, firme, confiante no caminho que ela tem que fazer, caminhando sempre em frente, sem olhar para trás, sem desistir. Tão firme e tão confiante que ela vence o coelho. Então, o símbolo do meu canal, o símbolo da minha mentoria, o símbolo do canal Sônia Divine, do Viva a Vida, é a tartaruga, porque ela tinha confiança, perseverança e esperança. É tudo o que nós precisamos para viver uma vida leve. É tudo o que nós precisamos para viver uma vida tranquila. É tudo o que nós precisamos para ter a leveza de uma pena e o peso do universo, para ter liberdade emocional e ser vitorioso, assim como a tartaruga. Venha para o canal Sônia Divine, se inscreva, compartilhe com os seus amigos, com as suas famílias, ative o sininho para que toda semana você possa ser notificado sobre as nossas lives, onde nós falamos da vida de todo dia, aquela que nós precisamos para ter confiança, perseverança e esperança. Venha para o canal Sônia Divine. Nós fizemos uma sequência de lives, nós estamos fazendo uma sequência de lives que é para chegar nessa parte que nós estamos, do desdobramento, na verdade, do desdobramento do que é um verdadeiro inventário que a gente tem que fazer, o que a gente deve fazer para as mudanças, os propósitos de vida. Lógico, ela vai ter dificuldade de... Todo mundo quer fazer aula para passar o ano já com habilitação, né? Então, todo mundo quer isso. Então, ela não corre aí. Estou fazendo mentoria com ela na hora do almoço, só para vocês terem uma ideia do corre que ela está. Então, vamos lá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na nossa live semanal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Natal. Nós estamos no mês de dezembro e passar o mês de dezembro sem falar de Natal fica meio estranho, fica meio esquisito. Vamos começar colocando que o Brasil, ele tem na sua maioria, a maioria da população brasileira é cristã, ou seja, ela segue esse mestre ou esse profeta, esse homem, esse sábio que nasceu, segundo o nosso calendário gregoriano, há 2023 anos, vai fazer 2024 anos agora, né? E ele veio para trazer um novo conceito, uma nova filosofia de vida. Ele não veio exatamente para modificar drasticamente a filosofia que existia naquela época. Na verdade, com relação à filosofia, ele mudou poucas coisas, ele mudou mais o conceito comportamental das pessoas. Ele pegou a mesma filosofia que existia, as mesmas leis que existiam, as mesmas regras que existiam, e mudou o comportamento. Mas antes de nós entrarmos exatamente no comportamento que ele modificou, eu quero falar dessa preparação, dessa decoração, dessa parte decorativa. Eu sei que, apesar do Brasil ser um país cristão, na sua maioria, sempre ressaltando que há outras religiões não cristãs
no Brasil, tá? Há outras espiritualidades que não seguem propriamente Jesus, mas segue Buda, segue Maomé. Então, nós não vamos entrar nessa questão aí. O que nós vamos entrar, primeiramente, é sobre a decoração. Tem a minha decoração ali atrás, que é um nicho, cada pessoa decora a sua casa do jeito que quiser, do jeito que entende, do jeito que acha mais, que fica melhor. Mas por que que nós decoramos a casa? Se você vai olhar as tradições, o histórico, o conteúdo religioso sobre a decoração da casa, vocês notarão que será bem diferente do que eu vou falar hoje. O que eu vou falar agora, neste momento, é uma interpretação livre minha. É uma interpretação livre minha. Então, vocês não vão encontrar isso nos anais históricos sobre a decoração da casa, que tem uma outra característica e um outro motivo, que vai desde o paganismo, desde o solstício, e eu não quero entrar nesse assunto, que a maioria das pessoas conhece. Eu vou falar dessa interpretação livre que eu tenho. Por que que nós decoramos a casa? Nós decoramos a casa para o Natal. O que que é o Natal? Natal é um nascimento. Então, nós aguardamos o nascimento. Nós aguardamos o nascimento de quem? Nós aguardamos o nascimento de Jesus. E quando uma mulher fica grávida, quando ela está esperando um bebê, o que que ela faz? O que que a família que está aguardando um bebê faz? Ela vai se preparar para receber aquele bebê. Então, ela vai fazer chá de bebê, vai ficar pensando no sexo. Muito antigamente, a gente passava toda a gestação sem saber que sexo que nasceria, porque a gente não tinha esses exames. Existiam alguns exames que nem todas as pessoas conseguiam fazer. E também era muito opcional. Se perguntava se queria saber qual era o sexo do bebê, e até hoje é isso, mas a grande maioria prefere saber qual é o sexo para se preparar com relação ao o rebento que vai nascer. Então, hoje, o que que faz? Faz o quarto, decora o quarto. Não vem dizer que a gente não decora. Coloca guirlanda na porta, coloca bercinho, coloca enfeite no bercinho, e faz roupinha, e compra armário, compra cômoda, bercinho, carrinho, banheira. Então, nós sabemos muito bem que nós decoramos a casa. Um enxoval, faz um enxoval do bebê. Então, a gente faz tudo isso esperando esse bebê, com uma ansiedade. Então, essa é a minha interpretação livre de por que que você decora a casa. Você não vai decorar um quarto para receber esse bebê que vai chegar, para receber essa representação, que no caso é Jesus. Então, você decora a casa toda, e aí você coloca aquilo que você quiser. Então, a gente faz árvore, coloca os presentes. Lembra que Jesus recebeu os presentes dos reis magos? Então, a gente coloca esses presentes, a gente faz toda essa preparação, vamos colocar assim. E lembra que eu falei que muito antigamente a gente não sabia o sexo do bebê para preparar. Então você ficava lá na dúvida que roupa comprar, que cor utilizar, e a gente procurava utilizar cores bastante neutras, marfim, cremesinha, porque a gente tinha medo de comprar azul, ou rosa, ou vermelha, ou coisa parecida, e ser de um sexo que representasse a masculinidade ou um sexo que representasse a feminilidade. Muitas coisas mudaram, hoje a gente sabe qual é o sexo. Mas no caso de Jesus, Maria sabia. Não existia medicina ainda, não existia ciência, não existia nada, mas ela sabia
qual era o sexo de bebê, porque o anjo Gabriel chegou para ela e disse: Bendita és tu entre as mulheres, né? Ó Senhora, né, Maria, ó Senhora, bendita és tu entre as mulheres, porque ficará, né, terá a gravidez, eles têm uma outra palavra para gravidez lá, não vou fazer aqui, mas esperará, terás um filho, um menino, e colocará o seu nome de Emanuel. E também, e Emanuel é amplamente conhecido como Jesus. Onde que a gente encontra esse nome de Emanuel para o nome de Jesus? Então a gente encontra no passado, lá no Velho Testamento, Isaías diz que uma mulher, né, uma moça, uma jovem no futuro, vai ficar encantada, vai ficar esperando um bebê, terá uma redenção, dará à luz a um menino que seria a salvação do seu povo, e esse menino se chamaria Emanuel. E depois, lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar essa referência com Mateus. Mateus é o único dos 4 evangelistas que diz o nome do menino que Maria vai aguardar. Então, Maria sabia qual era o sexo, então ela provavelmente se preparou já para um enxoval masculino, com uma decoração masculina, coisa parecida. Tirando essa questão aí, por que que nós esperamos e por que que nós decoramos a casa? Porque nós queremos que Jesus nasça na nossa vida. Não é exatamente você vai fazer um quarto e vai ter um bebê e ele vai crescer na sua casa, mas nós queremos, nós esperamos que Jesus nasça na nossa vida, nasça no nosso coração. Mas por que que a gente espera que Jesus nasça na nossa vida e que fique conosco na nossa vida? Porque nós falamos assim, é que eu sou discípulo de Jesus, é porque eu sigo Jesus, é porque eu sou cristão, porque eu creio em Deus e creio em Jesus. E quando nós falamos isso, que cremos em Deus e que cremos em Jesus, que seguimos Jesus, nós vamos nos pautar pelos seus ensinamentos. O que que acontece é que esses ensinamentos de Jesus, às vezes a gente não consegue seguir, às vezes a gente não consegue pôr em prática. Então, ele trouxe uma filosofia diferente da que no comportamento para aquelas leis que existiam. Jesus não modificou nenhuma lei, ele disse: Eu vim para cumprir a lei até o último tio, o último seitio. Então, ele veio para cumprir a lei, então ele não mudou a lei. O que que eles tinham de leis naquela época? Então, ele mudou comportamento. O que que eles tinham de leis naquela época? Amar a Deus sobre todas as coisas e sobre toda a força do pensamento, toda a força do entendimento, e que eles não podiam criar imagens, nem de nada que houvesse na terra, nem nos ares e nem nos mares. Não é isso que está ali no Velho Testamento. E Jesus disse que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, toda a força do nosso entendimento, com toda a nossa sabedoria, com todo o nosso espírito. Então, ele não mudou o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus disse que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E que isto encerrava todas as leis e os profetas. Então, todos os ensinos que eles tinham encerravam ali em amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Aí fica aquela pergunta, né? Como é que nós amamos a Deus? E isso encerra todas as leis. E como é que nós amamos o próximo? Da maneira como nós nos amamos, amar o próximo como a si mesmo, fica a grande pergunta, a grande interrogação: qual é a maneira que eu me amo? E é por isso que eu coloco em mentoria a importância de mudarmos o nosso comportamento com relação a nós mesmos.
De que maneira é que nós nos amamos? De que maneira que nós nos aceitamos? Nós temos um caso de amor conosco mesmo? Nós namoramos a vida, nós nos encantamos com a vida, ficamos enamorados da vida e desta escola, dessa casa que nós recebemos. Veja bem, vocês notaram o que, que a gente coloca na decoração de Natal? A gente coloca Papai Noel, que representa um homem bondoso, porque ele está na Santa Claus, que era um homem que se dedicava em socorrer os pobres da sua época. Nós colocamos bolas, que representam a luz, bolas que brilham e que representam a luz. Nós colocamos presente, nós colocamos árvores, nós colocamos animais, nós colocamos figurinhas de animais, e de uma forma bem ampla e bem generalizada, nós colocamos na decoração de Natal tudo que existe no ambiente em que nós moramos, da nossa casa chamada Terra. Então, nós temos pedra na nossa terra, nós temos montanhas, nós temos rios, nós temos água, nós temos toda a fauna e nós temos toda a flora e temos o homem. Então, nós temos todas essas coisas nessa casa chamada Terra. Então, a nossa casa é a Terra. E nós moramos em lares particulares dentro desta terra. E o que, que é o lar? O lar é um ambiente, é um local onde nós estamos com o nosso próximo. Como é que nós temos que amar o próximo? Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, que maneira mais bonita do que essa, do que amarmos na nossa casa, no nosso espaço, no nosso lar? Acontece que nós, às vezes, esquecemos a forma de amar o próximo. Por quê? Nós não temos amor dentro de nós, nós temos uma agonia dentro de nós temos conflitos dentro de nós temos angústias, nós temos sofrimentos. E essas angústias, esse sofrimento, esses conflitos, nós levamos para o próximo. Então, nós perguntamos alguma coisa para o nosso esposo ou para a nossa esposa, e nós perguntamos bastante educado, mas é uma coisa que você pergunta todos os dias, todos os momentos, e como que você tem a resposta? Você tem uma resposta alterada, você tem uma resposta agressiva, você tem uma resposta irritada. Então, aquela pessoa que está te respondendo irritadamente, agressivamente, ela não está te amando. Naquele momento, ela não está te amando, mas ela também não está se amando. Porque o que que ela está oferecendo para você? Esta irritabilidade. Se ela está oferecendo essa irritabilidade para você, ela não está se amando. E o amor ao próximo é de acordo com aquilo que nós nos amamos. Então, quando nós temos uma imagem de nós mesmos distorcida, nós vamos levar para esta pessoa uma imagem distorcida. Que imagem distorcida que nós vamos levar? Então, se eu não estou feliz comigo, se eu estou infeliz, se eu estou aborrecida, se eu estou irritada, é isso que eu vou levar. Ou quando falar comigo, que resposta que eu vou dar? Uma resposta agressiva, uma resposta irritada. Pensa mesmo que Jesus não sabia disso? Ele sabia sim. Então, o que que ele fala? Como que ele ajusta? Porque é um ajuste que Jesus faz nessa questão de amar o próximo como a si mesmo. Que ajuste que ele faz? Ele, conhecendo a nossa personalidade,
porque ele conhece isso, a gente sabe que ele conhece isso, porque nos seus ensinos, num determinado momento, ele está sentado no alto, não fala qual dos montes que ele está sentado, a gente deduz que é o Monte das Oliveiras, porque ele está olhando Israel, que está no sopé, que está embaixo, e ele diz assim: ó Israel, se tu soubesse do seu destino, e ele chora. E depois tem um outro momento dentro dos evangelhos que ele fala das coisas futuras que nós íamos viver. Então nós não estávamos lá com Jesus, mas ele fala das coisas futuras que aqueles homens do futuro iam viver. Então ele sabia e ele conhecia a nossa personalidade. Porque ele diz que nós teríamos guerra, que nós teríamos rumores de guerras, que são coisas diferentes. Tem países que realmente guerreiam, tem países que fala, mas não chega à guerra. Ele fala que pai ficaria contra filho, que filho ficaria contra pai, que nós ficaríamos contra as noras, contra os genros, que nós ficaríamos agressivos com os nossos vizinhos, né? Ele fala de fome, ele fala de dor, ele fala de doenças que eles chamavam de pestes naquela época. Então ele está tendo uma visão do futuro e está falando de coisas que nós íamos viver, coisas que nós estamos vivendo, e ninguém pode dizer que nós não vivemos estas coisas, porque vivemos. E aí ele então ajusta essa questão de amar o próximo como a si mesmo. Como que ele ajusta isso? Para amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como si mesmo e tenha-me como modelo. Então ame o teu próximo da maneira que eu amei. Aí quando Jesus coloca que nós devemos amar o próximo como ele amou, ele dá uma responsabilidade muito grande para nós. E qualquer um de nós que no momento que abre a boca e diz assim, eu sou cristão, eu creio em Jesus, é diferente de eu acredito. Já aproveito aqui e falo, ó, acreditar, a letra A na frente das palavras, significa que você está buscando ou negando. Então, quando a gente diz assim, acredito, eu estou buscando a crença, eu estou buscando crer, ou estou buscando crédito. Então, quando a pessoa diz assim, eu acredito em Jesus, a gente não diz nada, porque ela ainda está buscando. Mas quando a pessoa diz assim, eu creio em Jesus, é diferente, ela já sabe dele. E se ela crê em Jesus, ela precisa aplicar os seus ensinos. Então, quais são os seus ensinos? 2 mandamentos eu vos dou, 2 mandamentos eu vos deixo. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do seu entendimento. O que é entendimento? Inteligência. E com toda a força do seu espírito. O que é espírito? A essência divina que Deus criou. E amar o próximo como a si mesmo e da forma como eu vos amei. Então, é uma responsabilidade imensa. Você não precisa conhecer mais nenhum ensino de Jesus. Você conhecendo esses dois e crendo nele, você já tem que modificar toda a sua forma de comportamento. Por quê? De maneira que Jesus nos amou? De uma maneira incondicional. Então, Jesus, em nenhum momento, chegou para uma pessoa e disse para ela assim: ah, você, eu não aceito. Eu não posso te amar. Não, você tem esse defeitinho, sabe? Você é um pouquinho gordinho, não. Você é um pouquinho escurinho, não. Você é magrinho demais, não. Você é alto demais, não. Você é baixo demais. Gente, eu estou fazendo uma analogia aqui, mas é exatamente isso que nós fazemos.
Nós olhamos para aquela pessoa assim, a gente chega assim em algum lugar e a gente olha para aquela pessoa, ou nós somos apresentados a algumas pessoas, e aí a gente diz assim, prazer em conhecer. Mas é daqui, ó, daqui para fora. Né? Daí você fala, prazer em conhecer, meu nome é Sônia, tudo bem? Daí você dá 4 ou 5 passos e fala para outra pessoa assim, não fui com a cara, o santo dela não bateu comigo. Ô, criaturinha de nariz em pé. Gente, que chatice! Não é assim que nós fazemos? Então, é isso que nós fazemos. Parece, eu estou brincando, eu estou trazendo uma analogia para que nós possamos pensarmos sobre isso. Jesus fez isso? Não, ele não fez isso. Ele amava as pessoas como elas eram. E ele diz para a gente amar dessa maneira, da maneira como ele amou. E Jesus, e todas as pessoas que o procuravam, ele atendia de uma forma, de outra forma, cada uma dentro dos seus critérios, dentro dos seus pedidos. Então, as pessoas procuravam Jesus para receber benefícios. Engraçado que nós também fazemos isso. Nós fazemos essa busca de Jesus para obtermos benefícios. Que benefícios que nós fazemos para obtermos? Ah, a gente não está bem, está doente, tem alguma coisa dentro de nós que não está funcionando direito, nós vamos para uma oração. Ai, Jesus. É assim que a gente ora? Ai, Jesus, me cura, me salva, tira essa doença de mim, passa a régua, né? Depois passa a régua, eu não quero sofrer, eu quero. É assim que nós oramos? Não é. Não é desse jeito. A gente ora em desespero, em agonia. Ó Senhor de misericórdia e bondade, né? Eu estou com dor, eu estou sentindo, então a gente pede isso. A gente busca Jesus com isso. O que acontece conosco quando nós fazemos essa oração sincera e verdadeira? Jesus já dá a resposta lá naquele tempo. Quando necessitais de alguma coisa, quando necessitais de alguma coisa, entrai em vosso quarto. Por que Jesus manda entrar no quarto? Porque na época de Jesus, o quarto de dormir era o lugar mais privado que uma pessoa tinha. Era o lugar mais privado, era um lugar onde só entrava a pessoa que dormia naquele quarto. Então, quando precisais de algo, entrai em vosso quarto e pedis em pensamento para o Pai, que ele que ouve todas as coisas vos atenderá. De que maneira que nós pedimos? Primeiro nós pedimos escandalosamente, né? Bem alto, gritando, em desespero, em agonia, em sufoco e em qualquer lugar. Segundo, todas as pessoas que a gente encontra, a gente fala assim: ora por mim, olha, eu estou passando por uma agonia, estou passando por um problema, estou passando por isso, ora por mim, faz isso por mim, olha, por favor, ora por. Por que a gente começa a pedir para um monte de pessoas orar pela gente? Está faltando alguma coisa em nós, não está? Quando é que a gente vai pedir para outra pessoa orar por nós? Quando falta em nós confiança. E Jesus fala nessa recomendação: entrar em vosso quarto e pedir mentalmente ao Pai que ouve todas as coisas e vossa oração será atendida. Então, ele está dizendo para você ter confiança em lá, pedir confiadamente que você vai ter essa oração atendida. Por que é que nós não temos essa confiança? Porque Jesus fala uma coisa que faz a gente ficar com uma pulga atrás da orelha. Na verdade, a gente fica com um dinossauro atrás da orelha. Não é uma pulga, não, é um dinossauro atrás da orelha. Ele diz assim: quando fordes orar,
se tiver alguma coisa contra o seu irmão, ide primeiro reconciliar com ele. Deixe a vossa oferta no altar, deixe lá parado, quieto. Ide primeiro reconciliar com o teu irmão. Entende por que a gente tem que pedir para outras pessoas orar também? Porque é lógico que a gente tem algumas coisas contra alguns irmãos. Uhum. Nós temos coisas contra o governo, nós temos coisa contra os nossos parentes, nós temos coisas contra a sociedade do nosso país, nós temos coisa contra outros religiosos, nós temos coisas contra outras nações. Entende? Porque antes de falar disso, ele fala que no futuro a gente ia ter pranto e ranger de dente, guerra, e que um ficaria contra o outro. Porque a gente tem mesmo. A gente tem mesmo. Vou dizer uma coisa: é muito fácil decorar e fazer um nicho lindo. As pessoas falam para mim: ai, Soninha, que lindo. Nem dá para vocês ver direito. Para os meus olhos é maravilhoso. Eu estou encantado com o meu cantinho. Só que isso é só o quê? O exterior. E Jesus pede para nós as coisas do interior. Do interior. Então, o que está dentro de nós? Que forma que eu estou me amando e que forma que eu amo o outro? É igual a que eu penso? É igual o meu comportamento desequilibrado? Ou é igual o amor de Jesus? E não pense que nós não somos pessoas de características de personalidades diferentes. Nós somos, então nós somos hiperativos, nós somos medrosos, nós somos tensos, nós somos ansiosos. Quem que era assim? Estressado, que hoje a gente chama estressado de hiperativo. Quem que era estressado? Quem que era medroso? Quem que era tenso? Quem que era ansioso? Uma das pessoas que Jesus chamou para ser o seu discípulo, para levar a palavra depois. Quem era assim? Pedro. E é por isso que a gente sempre diz assim: ah, mas a gente é tão parecida com Pedro. Por que a gente é parecida com Pedro? Porque nós somos, sim, estressados, ansiosos, medrosos, hiperativos, receosos, resolve no ímpeto, né? Ah, eu vou arrancar a espada e vou na luta. Nós não somos assim? Pedro era assim, porque lembra? Jesus convidou 12 pessoas para trabalhar com ele. Ele resolveu ser mestre, ser professor, ser rabi, rabone, mestre, professor, é o equivalente a professor. Ele resolveu ensinar 12 pessoas para fazer o quê? Para que chegasse os seus ensinos até nós. E nós somos muito parecidos com Pedro. Será que Jesus não escolheu entre os 12 pessoas, personas, personalidades que se parecessem muito conosco hoje? Eu não vou falar de todas as 12, vou falar de algumas. Né? Então, Pedro, nós somos muito Pedro. Nós somos. Por que Pedro era hiperativo? Por que Pedro era tenso? Por que Pedro era ansioso? Lembra do Sermão do Monte? Senhor, tem muita gente aqui, a gente não tem nada para comer. Não é bom dispersar essas pessoas? Tensão. Não é bom mandar todo mundo embora? Por que ele era proativo e de preferência pela espada? Lembra os soldados chegando? Arranca a espada e corta a orelha. Por que ele era medroso? Lembra das águas?
se afundando, ou homem de pouca fé, Jesus arranca Pedro que está afundando na água, depois de ter levitado alguns passos, fica com medo e afunda. Por que que ele era ansioso? Jesus diz, quem que cuidará de mim? Quem que ficará comigo? Tal. Ai, Senhor, eu te seguirei por toda a vida. E ele diz, antes mesmo do galo cantar 3 vezes, antes mesmo do galo cantar, me negarás 3 vezes. Então, nós não somos assim? Nós não negamos, às vezes, o nosso amigo? Nós não somos, às vezes, infiéis com os nossos amigos? Nós não somos ansiosos? Nós não queremos comer antes de estar pronto? Nós não ficamos brigando com aquele que está lá na beira do fogão, está pronto, acabou, acabou, estou com fome, com sede. Nós não falamos, ai, vai embora logo, que tem um chocolatezinho escondido, eu tô com vontade de comer, e essa pessoa não vai embora, não quero dividir. Senhor, vamos dispensar essa multidão aí, a gente não tem nada para comer. Então, nós somos, sim, muito Pedro ainda. Mas nós também somos como João. E que era o João? João, a gente diz que ele é o discípulo muito amado, né? Mas João não é, assim, bastante bipolar? Nós não somos, às vezes, assim, bastante bipolar? Quem já leu João sabe que ele mudava da bondade, de uma amorosidade, de uma pacificação para destruir tudo, né? Então, quem lê o Evangelho de João, depois lê o Apocalipse, sabe muito bem, né? Que vamos, corte-lhe as cabeças. Então, uma hora a gente. Não, a gente é assim também. Às vezes a gente está todo amor, todo delicado. Ai, meu amor, ai, meu querido, ai, meus filhinhos amados. E outra hora a gente está passando o chicote. Passando o chicote. Então a gente tem essas características. Tá vendo como que Jesus escolheu bem as personalidades? E nós também somos muito São Tomé, ou não? Lógico que nós somos paranoicos. Não sei se hoje o meu mentorado paranoico está ouvindo, mas ele vai ouvir a gravada, nós não somos muito paranoicos. Ai, eu acho melhor a gente esconder isso aqui. Aquela pessoa que está vindo ali, acho que ela não é uma pessoa de bem, não. Nossa, né? Não, eu só creio se eu enfiar a mão aí nas suas feridas. É você mesmo, Senhor? Deixa eu tocar aí nas feridas. Prova para mim que é você. Nós não falamos isso? Ai, eu te amo, meu amor. Você pode provar que você me ama? Você pode provar que você me ama? Olha, onde que você estava? Ah, eu fui em tal lugar assim, assim. Manda uma foto. Onde que você está? Tô com fulano de tal, manda uma foto. O que é isso? Paranoia. Por que a gente. São Tomé, prova para mim que você está aí com seu amigo, que você está jantando aí com seu amigo mesmo. Deixa eu ver se, não, se o seu amigo não é uma loiraça. Paranoia, falta de confiança. O que Tomé não tinha? Não tinha confiança. Nós somos assim também. Nós temos essas características paranoides. Nossa, né? Nós temos essa tragédia na nossa vida. Jesus tinha, carregávamos isso. E Mateus? Mateus, nos dias de hoje, o que que ele seria? Lembra qual era a grande pendência dos judeus? Lembram qual era a grande briga que os judeus tinham? Eles tinham horror a quem? Aos publicanos. Por que eles tinham horror aos publicanos? Porque eles coletavam impostos. E por que os judeus tinham horror aos publicanos? Eles não queriam pagar impostos? Era essa a pendência? Não. A pendência era vamos dizer, a cota extra, o overnight, que eles colocavam em cima dos valores. Mateus era Levi, ele era um coletor de impostos.
Zaqueu, que Jesus foi jantar na casa deles, era um coletor de impostos. Lembra da oração lá do justo no templo? Ai, Senhor, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, né? Porque eu não sou igual a esse publicano aí. Eu não sou igual àquilo. O que que nós mais fazemos? Comparações. Eu, eu igual fulano, você está imaginando, você está louco, você está viajando na batatinha. Mas tudo aquilo que nós enxergamos no outro, tudo aquilo que a gente critica no outro, tem em nós. Na psicanálise, Freud diz o seguinte, que quando Paulo me fala de Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro. Quando nós falamos de alguém para outra pessoa, a gente sabe mais da própria pessoa. Né? E como que a gente alimenta isso? Vocês notaram que a gente alimenta? Ai, eu vou te contar um segredo, sabe? Fulano falou mal de você, assim, 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 assim. Aquela pessoa, ela deprecia a outra pessoa para você. Será que ela não é capaz de depreciar você para outra pessoa? Jesus diz que o mal deveria chegar em nós e morrer, parar ali, a cada um segundo as suas obras. Então, qual a obra que nós estamos praticando? Vocês viram quanta coisa linda que eu estou falando do Natal? Dessas coisas lindas que ele trouxe? De todos os discípulos, de todos os homens que Jesus escolheu, para segui-lo, o mais centradinho, o mais justo, que tinha a melhor noção de justiça, que tinha coisa, por incrível que possa parecer, era o Judas Iscariotes. Celinha, você ficou maluca? É justo que falhou. Sim, porque ele tinha um defeito de caráter, que é um defeito de comportamento. Ele não conseguia trabalhar os seus conflitos interiores. O seu eu tinha de muitas dificuldades, ele não se amava. A imagem, a autoimagem dele era distorcida. Mas ele tinha senso de justiça, ele era o tesoureiro da turma. É ele que lá no Monte das Oliveiras, aquele que o Pedro tinha mandado dispersar, chega e fala, Senhor, tem aí uns pãezinhos e uns peixinhos, o que que dá para a gente fazer? Justiça. Dá para multiplicar, dá para abençoar. Ele falhou? Lógico, estamos falando que nós não falhamos. Nós não falhamos com os nossos conflitos, nós não temos dificuldade com os nossos conflitos, nós não amamos de manhã e odiamos de tarde. O que é isso? As nossas emoções. Lembra que eu falei que eu ia falar de Natal, mas que eu ia falar de comportamento, a mudança que Jesus trouxe de comportamento, que é o que a gente menos percebe nos ensinos de Jesus. Então, vamos falar alguns comportamentos que Jesus trouxe? Quando alguém pedir a sua túnica, dê também a capa. Qual é a nossa túnica hoje? Nos dias atuais, o que seria a nossa túnica hoje? Nosso celular, o nosso carro. Esse seria a nossa túnica. Naquela época de Jesus, quem tinha uma túnica e uma capa tinha muito. Hoje a gente tem. Já tem um guarda-roupa ali que tem um monte de roupa, tá apertado, não dá nem para você ajustar de roupa e você diz que não tem roupa alguma para vestir. Sapato idem. Tem pessoas que têm 365 sapatos. Já vi pessoas na mídia famosas falar que tem 3.000 pares de sapato. Não vi uma pessoa, quanto tempo que essa pessoa usa? Fica tudo velho, né? Fica tudo. Por quê? O que que é isso? Preciso ter, preciso ter. Então, o que que é a nossa túnica hoje? A nossa túnica é o celular, é o nosso carro. Jesus fala que quando essa pessoa pedisse a túnica, era para também dar a capa. O que que seria a capa hoje?
os nossos pensamentos de paz, trabalhar o nosso comportamento interno, os nossos conflitos. Então, não desejar que aquela pessoa morra, tomara que morra, bandido bom é bandido morto. Não é desejar o mal, é desse comportamento que ele está falando. É disso que ele está falando. Reconcilia com o teu adversário enquanto está com ele. Porque quando você faz isso, você consegue manter o equilíbrio. Reconcilia com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Então, o que é reconciliar com o adversário? É você conseguir ter um pensamento de paz, um pensamento de Natal. O que é um pensamento de Natal? Um pensamento de nascimento. É conseguir ser um ser. O que é ser? O que é um ser? O que é uma essência? Uma brincadeira aqui, letra S, sereno, conseguir ser sereno diante de todas as coisas que te acontecem. Nossa, tá ruim aqui dentro. Por que está ruim? Tentar mudar esse comportamento de negativo para positivo. O E de elevado, elevar os pensamentos, deixar o Natal acontecer dentro de você. E o R de renovar. Eu deixo Jesus nascer e renovar, colocando em prática os seus ensinos, amando o próximo como ele me amou. E lembrar que Jesus disse que o sol, que Deus dava o sol e a chuva para os bons e os não bons, para os justos e os injustos. Então não é tão fácil o Natal quanto parece. Por isso que a gente gosta muito do Natal no dia 25. Porque daí você já fez a ceia, já comemorou, já dividiu os seus presentes e maravilha, acabou. Lá vem outro ano, vamos festejar o ano que se foi. É ano velho, adeus ano velho. Quem é que nasce no ano velho? Aposto que vocês nunca pensaram nisso. Quem é que nasce no ano velho? Adeus, ano velho, acabou, fica para lá, não quero mais saber de você, não vejo a hora que você acaba. Quem é que nasce no ano velho? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Precisa pensar sobre isso. Vou continuar falando desses comportamentos na mentoria da semana que vem. Algum comentário? Está aberto agora o microfone. Alguém tem algum comentário? Quer acrescentar alguma coisa? Ficou dúvida em alguma coisa? Sou todas ouvidos e se eu puder eu respondo. Se não, eu pesquiso. Hoje eu achei que o silêncio foi constrangedor. Pisei muito? Não? Oi, Carlos. Sônia. Oi, Carlos. Bom, antes de mais nada, muito obrigado por você ter enriquecido a live de hoje com tudo isso que você falou, tá? E que nós possamos aprender cada uma desses ensinamentos deixados por Jesus e colocá-los no nosso dia a dia, né? Como você bem disse, você vai dar continuidade, né? E nós nascemos ou morremos em cada virada de ano, não é isso? É, Né? Tá? Então, assim, falar sobre Jesus é enriquecedor para o espírito. Eu vou falar de espírito, mas emociona, né? Me deixa. Eu acredito que, de alguma forma, todos que estão na live de hoje acreditem em Jesus, acreditem no seu Deus, e você coloca de forma maravilhosa todos esses ensinamentos. Muito, muito obrigado mesmo por existir nas nossas vidas, viu? Passando tudo isso que você nos faz. agradeço. Eu procuro trazer
para a nossa atualidade, para o nosso conceito atual de como que a gente vê e como que a gente vive. O que que nós precisamos para entender a nossa vida? É aprender a se renovar realmente, a nascer a todo instante, sabe? Não permitir que uma angústia, não permitir que uma mágoa mata e fira as nossas possibilidades, não causar esterilidade na terra do nosso coração, porque é nela que nasce Jesus, né? Mais alguma colocação, Zaira? Ela vai abrir. Vai. Isso. Eu achei assim, ó, maravilhoso como tu colocou Jesus pra gente. Foi bem emocionante, né? Coisas que a gente sempre coloca assim, Jesus, quer dizer, ele está num pedestal, não sei como dizer, mas a gente coloca assim, Jesus fora do nosso alcance, às vezes. Uhum. E tu conseguiu trazer Jesus como nosso irmão. É isso que eu senti, assim, que tudo que nós passamos, ele passou mais, né? Uhum. Então, obrigado. É bem diferente, né, do que se esperava. Beatriz, Francineide, Irani, tem algum comentário, alguma pergunta? A Beatriz diz que não tem dúvidas, mas se você quiser colocar alguma coisa, Beatriz, que enriqueça, Neide também, Irani, fica à vontade. A nossa live ela tem a intenção de engrandecer o nosso crescimento pessoal, para que a gente consiga realmente maturar, né, a nossa existência. Elas são tão silenciosas, né? São tão silenciosas. A Beatriz realmente colocou que não tem dúvida. Bem, como ninguém tem dúvida, a semana que vem a gente volta, a gente vai continuar com esse assunto, o Natal. E ao mesmo tempo, esse propósito, que era isso que a gente estava vindo das mentorias, as últimas mentorias, o propósito para o próximo ano, né? Aquele inventário sincero e verdadeiro que a gente faz de nós mesmos para modificar. Então, a gente vai continuar a semana que vem, certinho? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, então até a semana que vem. Até. Até. Tchau. Tchau, tchau. Para todos. Beijos. Até mais. Tchau. Tchau. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então se inscreva lá, Sônia Divine, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida e venha para um conteúdo leve, gostoso, um bate-papo semanal sobre todos os nossos comportamentos, afetos, cognições, defeitos, sentimentos, não defeitos, virtudes. Venha se divertir conosco com esse bate-papo. Se inscreva no canal Sônia Divine, ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com os seus familiares. Venha fazer parte dessa grande família amada e divine. E assim você pode ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha!